Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Deus é bom para aqueles que nele esperam. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Juízes. Juízes, capítulo 15. Você não vai desmarcar o texto. Eu vou ler apenas o versículo 3 agora, mas nós vamos analisar o capítulo inteiro. Versículos 15, de 1 a 20. E antes da leitura, eu quero dar o título da nossa mensagem. E o título da nossa mensagem é o seguinte: A luz que está a ponto de apagar-se. Percebam que é uma sequência, né, que a gente está fazendo na história de Sansão. Primeiro, esse é o quarto sermão que fazemos sobre Sansão. No primeiro falamos uma luz chamada para brilhar, né? No segundo, uma luz que começou a apagar-se, né? Parte 1 e parte 2. A luz que foi chamada para brilhar começou a apagar-se e agora está a ponto, bem pertinho de apagar-se, né? E no próximo sermão eu vou te dar o título: A luz que se apagou, né? Certo? Muito bem. Eu vou ler o versículo 3. Acompanhe, por favor. Então Sansão lhe respondeu: Desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós rogamos a tua bênção para este momento. Reconheço a minha inabilidade, a minha fraqueza, as minhas debilidades. Por mim mesmo, Senhor, não sou capaz de pregar essa palavra com clareza, com sabedoria, com fidelidade, e muito menos com unção. Por isso rogamos que teu Espírito opere em todas essas dimensões, me capacitando a pregar a tua palavra para benefício da tua igreja e para a glória do teu próprio nome. E que a tua igreja reconheça isso, receba essa palavra no coração como uma palavra vinda de ti mesmo e glorifique ao teu nome. Que hoje seja dia de restauração, seja dia de orientação, de exortação, de correção, mas também que seja dia de salvação. Vem com teu Espírito, Senhor, operando no coração daqueles que não conhecem a ti, fazendo a tua luz brilhar, para que eles tenham o conhecimento de Deus na face de Cristo. Assim rogamos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, este é o quarto sermão sobre a vida de Sansão. E até o momento temos visto que ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de cumprir as expectativas criadas a seu respeito.
nem cumpria as expectativas criadas a seu respeito como nazireu, nem as expectativas criadas a seu respeito como um libertador. Desde cedo, ele é chamado para uma vida de consagração. Desde cedo, ele é chamado para começar a libertar a nação de Israel do jugo filisteu. Mas não temos visto isso. Como nazireu, simplesmente ele ignorou aquilo que era esperado dele. Sansão era um nazireu de acordo com a sua aparência, mas não por convicção. Se alguém olhasse para Sansão, dizia: de fato, este homem é um nazireu. Olha aí o cabelo dele. Mas podemos dizer que era um nazireu de peruca. Separado para Deus no seu exterior, mas não no seu interior. Ele não tinha uma comunhão diária com Deus, não tinha um compromisso com Deus em sua vida cristã. Deus e as coisas de Deus não eram a prioridade da vida de Sansão. Pelo contrário, a prioridade era o seu prazer, seus planos, seus desejos. Em suma, o desejo de servir a si mesmo dominava-lhe o coração. Então, ele não cumpre o seu papel de nazireu, mas também não cumpre o seu papel como libertador de Israel. Ele ignorou a sua vocação, ignorou o seu chamado. Sansão tem por obrigação de romper o jugo filisteu do pescoço de Israel, libertando seu povo de uma escravidão vergonhosa, resgatando suas cidades, seus campos, das mãos do invasor incircunciso. Enfim, expulsando o estrangeiro da terra que Deus deu aos seus antepassados. Essa é a obrigação de Sansão. Aquela área onde Sansão habitava, a área de Dan, incluindo a região de Judá, aquela região está toda dominada pelos filisteus. Esse é o propósito natural de Sansão. E o uso que ele precisa fazer da sua força, divinamente concedida. Todavia, meus irmãos, Sansão, ignorando a sua missão de ser luz entre o povo de Israel, resolveu fazer como todos os demais estavam fazendo. Fazer o que é reto aos seus próprios olhos, casando-se com uma mulher filisteia. Sansão coloca seu desejo em conflito com o seu chamado. Ele tem um chamado de Deus desde o ventre, mas ele coloca o seu desejo em conflito com esse chamado. Mas quem vai prevalecer nisso aí, meus irmãos? Quem vai prevalecer é o Senhor sobre as decisões egoísticas de Sansão. No último sermão que fizemos aqui domingo passado, vimos como o Senhor usou o fracassado casamento de Sansão para motivá-lo a lutar contra os filisteus, em vez de oferecer-lhes festas. O que era para ser um casamento interracial, Deus o tornou numa guerra. Ora, o que era para ser uma grande festa, um banquete de 7 dias, Deus vai transformá-lo numa guerra. Sendo assim, Deus está proporcionando a Sansão a oportunidade para atacar os filisteus e agir como libertador de Israel, porque de outra sorte ele não faria isso. Então Deus traz desilusão ao casamento de Sansão. Com essa desilusão, Sansão passou a ter aversão dos filisteus, como era o propósito de Deus desde o início, para que vingasse os opressores deles sobre seu povo.
Mas Deus também faz com que o ódio dos filisteus fosse incitado contra Sansão. Então a guerra se estabelece a partir desse desejo egoístico de Sansão, de estabelecer o seu plano, a sua vontade, de fazer o que é reto aos seus próprios olhos e querer casar-se com uma mulher filisteia. Seus pais tentaram dissuadi-lo, mas não conseguiram, porque esse desejo vinha do Senhor. E agora nós sabemos o que o Senhor está querendo fazer. O Senhor está querendo colocar Sansão em oposição contra os filisteus e os filisteus contra Sansão, para que ele exerça o seu papel de libertador. De modo, meus irmãos, que ao tentarem matar Sansão, Deus teria ocasião para revelar através dele toda a sua glória e poder, humilhando toda a força dos filisteus através de um homem só. O exército de um homem só iria vencer o exército dos filisteus. Nesse tempo, Israel não tinha armas, e os filisteus tinham toda a tecnologia em armas, armamentos poderosos, até carros de ferro. Então Deus está usando de todas essas circunstâncias. Isso é que a gente tem que estar em foco. Não é focar Sansão. Prioritariamente Deus, a sua glória, o seu poder. Então Deus está usando de todas as circunstâncias para manifestar a sua glória, o seu poder, a sua graça, a sua bondade, seus atributos. Irmãos, é admirável como Deus pode usar um homem como Sansão. Por que Deus usa uma pessoa como Sansão? Você vai ver várias vezes a expressão, e o Espírito veio sobre Sansão. Em outras palavras, por que Deus insiste em usar e revestir com poder uma pessoa que é declaradamente indiferente à vontade divina? Uma pessoa vocacionada para brilhar, seu próprio nome já dizia isso, Sansão significa pequeno sol, mas que está com a luz a ponto de apagar-se. E Deus ainda está usando este homem. Duas coisas, meus irmãos, fazem com que a luz de Sansão fique a ponto de apagar-se. Aqui no capítulo 15. Primeira, e não é só com Sansão, também acontece conosco. Quando nós andamos como Sansão andou aqui, a nossa luz também fica a ponto de apagar-se. Primeira coisa, buscar a vingança pessoal. Essa é a primeira coisa que faz com que a luz de Sansão fique a ponto de apagar-se. Nós vamos ver isso nos versículos de 1 a 8. Buscar vingança pessoal. É um terrível pecado, meus irmãos, buscar vingança. É tentar tomar o lugar de Deus. O que ocorre no capítulo 15, preste atenção, o que ocorre no capítulo 15 é uma série de reações ao que ocorreu no capítulo anterior, no capítulo 14. O capítulo 14 termina com Sansão irado, um Sansão enfurecido, abandonando a sua esposa e voltando para a casa dos seus pais, disposto a nunca mais pisar os pés em Tímina. Mas, meus irmãos, acontece o seguinte: passado um tempo, passado alguns meses, o coração de Sansão arrefeceu, o coração de Sansão abrandou, e ele decide voltar a Tímina e retomar a sua esposa. E aqui começa a história do capítulo 15. 15, versículo 1. É Sansão retornando para retomar a sua esposa. Passado algum tempo, preste atenção a essa expressão aqui, ó.
Vê quando isso vai exatamente acontecer. Nos dias da ceifa do trigo. Sansão, levando um cabrito, ele está levando um presente. Cabrito é um presente. Para amenizar tudo que ele fez, né? Ele deixou a sua esposa, né, no altar, né? E foi embora com raiva, né? Agora ele está levando um cabrito. Se fosse hoje, se levava uma caixa de chocolate, um buquê de flores, né? Ele está levando um cabrito. Ele foi, e o texto diz, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher. Como se nada tivesse acontecido. E como se ele não devesse satisfação a ninguém. Ele deseja se reconciliar com a sua mulher. Apesar, presta atenção, de não haver consumado o casamento, porque foram 7 dias de festa, no 7º dia ele decidiu ir embora para a casa do pai, né? E aí não consumou o casamento só era consumado depois que ele entrasse no leito. Então, não consumou o casamento. Ainda assim, Sansão considerava-se legalmente casado. Olha aí o finalzinho aí do versículo 1. Pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Entrarei no quarto, vou deitar na cama de minha mulher. Sua intenção é puramente sexual aqui, né? Certo? Grande será a surpresa de Sansão. Ele vai descobrir que não estava casado, que não apenas não estava casado, como também que a mulher que amava encontrava-se casada com seu padrinho de honra do casamento. Ele vai descobrir isso. Sansão havia pagado o preço da noiva, o dote, para ter a esposa. E agora está sem dinheiro e sem mulher. Versículo 1 aí, olha, o final mesmo. Eu vou ler ele todo para fazer o link, só para você entender. Entrarei na câmara de minha mulher. Ele saiu de casa, imagina isso, fantasiando na mente uma relação sexual com a mulher filisteia. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Não o deixou entrar no quarto. Ele quer entrar no quarto. Aqui não. Ele podia ter dado um empurrão no pai, ele era forte, tal. Ele decidiu aceitar isso, né? O pai da mulher tem uma explicação razoável. Olha a explicação do pai da mulher no versículo 2. Ele lhe disse: por certo, pensava eu que de todo o aborrecias. Eu pensei que você saiu, pelo jeito que você saiu aqui, que você saiu odiando a minha filha para sempre. De sorte que a dei ao teu companheiro. Achei que você nunca mais voltaria. O pai justifica as suas ações, dizendo que quando Sansão abandonou sua filha, parecia disposto a nunca mais voltar. Como pai, ele tinha que dar uma solução para a vergonha da filha. E ele havia achado uma solução apropriada para a filha, entregando-a em casamento ao paraninfo de Sansão, amenizando a desgraça pública da filha e da família. Já pensou, meus irmãos? Imagina a cena. É como se alguém chegasse na porta da igreja, olhasse para a noiva que está lá no altar e ele corresse e fosse embora. Olha que aflição da noiva e da família. O pai está dizendo mais ou menos isso. Agora o pai tenta amenizar ainda a situação com uma nova proposta. Olha a nova proposta aí no versículo 2, parte B. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã, que é mais nova? Toma, pois, em seu lugar.
É como se dissesse, veja que você vai sair no lucro, rapaz. Você vai pegar uma mulher mais bela e mais nova. Irmãos, para alguém que vivia segundo o que parecia reto aos seus olhos, essa oferta deve ter sido muito atrativa. Porque mexeu em dois aspectos, na juventude e na beleza. Porém, Sansão, meus irmãos, recusou a proposta. Para ele, tratava-se de uma causa de honra, que exigia vingança pela ofensa infligida. Vejam o versículo 3. Então Sansão lhe respondeu ao pai da mulher: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhe fizer algum mal. Perceba que mais uma vez Sansão está fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. É como se ele dissesse: dessa vez meus atos são justificados. Eu tenho razão de fazer o que eu quero fazer. A fúria de Sansão é tanta que nem mesmo a oferta de uma noiva mais nova e mais bela é suficiente para acalmá-lo. Então vejam, raciocine comigo. Se alguém deveria ser castigado, era seu sogro, o verdadeiro culpado. Afinal, foi ele que tomou o dinheiro de Sansão e entregou a noiva para o homem errado. No entanto, Sansão vai colocar em prática o seu plano de vingança, que aos seus olhos parece perfeitamente justificável. Dentro das suas racionalizações, é perfeito o plano, não tem falha. Ele resolveu extravasar sua ira contra os filisteus, queimando suas plantações e seus pomares. Meus irmãos, vocês percebem? Sansão, na sua ira, nas suas atitudes pecaminosas, no seu desejo de vingança, inconscientemente está cumprindo a vontade de Deus, de romper o relacionamento confortável entre israelitas e filisteus. Isso aqui é tremendo, como Deus age, meus irmãos, através dos nossos próprios atos pecaminosos, para cumprir os seus propósitos. Deus vai usar a vingança de Sansão para romper a relação, a boa relação que existia entre oprimido e opressor. E quem é oprimido? O povo de Deus. Oprimido pelos incircuncisos filisteus, e eles estavam muito bem acomodados, até elogiando os filisteus. Versículos 4 e 5, vejam o que Sansão vai fazer. E saindo logo da casa da sua mulher, tomou 300 raposas. Olha, o texto não diz como ele conseguiu fazer isso, capturar 300 raposas. Eu consultei vários comentaristas, vários comentários, né? E a grande maioria diz que é melhor entender aqui como chacais, não como raposas. Porque os chacais andam em bandos, caçando em bandos, e é mais fácil, né, capturar 300 chacais. Os chacais ou raposas, você vai ver que as ações de Sansão, elas são misteriosas, meus irmãos. São ações provenientes do agir de Deus. Então, isso não faz muita diferença. E veja o que ele faz mais. E tomando fachos, as virou cauda com cauda. Botou as raposas, cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara, nos campos cultivados dos filisteus. E assim incendiou tanto os molhos,
Os molhos aqui é uma referência ao trigo colhido já, né? Que está empilhado no meio da plantação, amarrado em feixes, pronto para ser transportado para o celeiro. Então eles colocavam no meio da plantação aquilo que já era colhido, estava lá, aquela pilha de molhos, né? Aquela pilha de feixes, né? O fogo alcançou aquilo que já estava colhido, como também o cereal por ceifar. Aqui refere-se ao restante da plantação que aguardava ainda o corte e aguardava ser preparado em feixes para o transporte. Também o fogo alcançou. E as vinhas e os olivais. Então prestem atenção. Ao colocar dois animais juntos, duas raposas, rabo com rabo, e depois soltá-los, Sansão teria a certeza quase absoluta de que o medo do fogo faria com que aqueles dois animais entrassem em pânico. Assim eles correriam freneticamente de um lado para o outro nos campos e ateariam fogo nos cereais. Em seguida, o fogo se espalharia para as vinhas e para os olivais, causando uma devastação enorme, um prejuízo tremendo. E, de fato, isso aconteceu. Lembre-se que essa queima aconteceu nos dias da colheita do trigo. O que significa, meus irmãos, que essa perda só será recuperada no próximo ano do trigo, porque foi a colheita, nos dias da colheita, só no próximo ano. Além de que os olivais queimados vão levar anos para produzir novamente. Sansão, com essa atitude, vai afetar diretamente a economia dos filisteus. Uma economia eminentemente agrícola. Porém, não podemos esquecer, meus irmãos, que Sansão queima as plantações dos filisteus, motivado unicamente por sua sede de vingança. O que está em jogo é a sua honra. Ele se sentiu desonrado. Para Sansão, o que interessa é ele mesmo e mais ninguém. Ele fará o que achar que deve fazer, tendo como único parâmetro o bem-estar. Sansão se acha o centro do universo. Agora, meus irmãos, ele agiu violentamente contra os filisteus. Como violência gera violência, os filisteus vão retaliar. Vejam o versículo 6. Perguntaram os filisteus, perguntaram porque quiseram, mas eles já sabiam. Só um podia fazer aquilo. Perguntaram os filisteus, quem fez isto? Responderam, Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a mulher e o deu a seu companheiro. Aí olha o que os filisteus fazem. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Depois de investigarem, descobrirem a razão do incêndio e terem visto a sua origem criminosa, os filisteus identificam Sansão como culpado, mas descobrem que seu sogro o havia provocado. Veja como o juízo de Deus vai chegando também a essa família adúltera. Eles reconhecem Sansão como o genro do Timinita. Eles admitem aqui que a ação do sogro de Sansão foi errada, que não devia ter feito aquilo, que não devia ter provocado Sansão daquela maneira. Logo, sendo culpado, eles o pegam juntamente com sua filha e o queimam, possivelmente queimando a sua casa.
Agora aqui há uma grande ironia, meus irmãos. Quem ouviu o sermão passado, né, por isso que as cenas de hoje, elas estão ligadas com as cenas do sermão passado. Aqui é uma grande ironia. A consequência da qual a esposa de Sansão tentou fugir, essas consequências lhe atropelaram. Ela tinha sido intimada pelos filisteus a descobrir o enigma. Caso contrário, se ela não descobrisse o enigma, ela seria queimada juntamente com seu pai e a sua casa. Então ela traiu Sansão, né? Descobriu o enigma, informou aos filisteus. Sansão perdeu o aposto. E quando Sansão se sentiu traído, ele foi embora para a casa de seu pai com raiva da sua esposa. Agora, o que é interessante a gente perceber aqui, meus irmãos, é que esta mulher fez tudo para se salvar, para não ser queimada. E ela foi queimada exatamente por aquilo que ela fez. Qual a grande lição aqui, meus irmãos? As pessoas acham que o destino está em suas mãos. Mas é Deus quem conduz o processo para realizar os seus propósitos. Fica aqui essa grande lição para nós, meus irmãos. Por outro lado, a gente percebe que a justificativa dos filisteus é uma justificativa um tanto oca. Ele está precisando de um bode expiatório. Eles devem ter achado que era mais fácil lidar com Timinita do que com Sansão. Então vamos queimar a casa dele. Mas tudo isso a mão de Deus está direcionando. Por quê? Sansão agora, meus irmãos, toma a ofensa filisteia sobre si. E decide não se dar por satisfeito, enquanto não se vingar da morte da sua esposa. Versículo 7. Disse-lhes Sansão: se assim procedeis, é assim que vocês fizeram, é? Queimaram a minha mulher? Não desistirei, não descansarei, né? Enquanto não me vingar. Em outras palavras, Sansão está dizendo: vou me vingar dos filisteus e depois eu vou parar, vou me aquietar. Mas ele precisava se vingar antes de parar. Parecendo aqueles filmes, né? E o cara diz: olha, eu vou matar todo mundo. Quando terminar de matar todo mundo, eu vou morar lá na floresta, eu vou morar lá na montanha. Aí eu paro. Né? Agora vem a pergunta: será que Sansão acha que as suas reações à violência realmente podem parar com a violência? Meus irmãos, vamos aprender uma coisa. A vingança nunca para de abrir novas feridas e causar novas tristezas. Vejam, versículo 8, parte A. O que é que Sansão vai fazer agora? Depois de ter a sua esposa queimada. E feriu-os com grande carnificina. Sansão ataca os filisteus sem dó nem piedade. Não sabemos, o texto não diz quantos filisteus ele matou aqui, ou que armas usou, ou quantas armas usou, mas diz que foi uma grande matança, uma grande carnificina. Muito bem. Foi de tal modo que Sansão sabe que provocou agora a ira dos filisteus. Então ele foge para se esconder, porque ele sabe que os filisteus agora vêm atrás dele. Parte B aí do versículo 8. E feriu-os com grande carnificina, e depois disso ele desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Olha, Sansão ficou no alto da rocha, uma passagem estreita. Os comentaristas dizem que em torno de 1 metro, a passagem bem difícil, então ele se sente ali bem seguro. Dali ele observa seus inimigos com facilidade e com segurança.
Agora, o que eu acho maravilhoso é isso, meus irmãos. Deus está usando as infantis façanhas de Sansão para perturbar os filisteus e prepará-los para a derrota certa que viria alguns anos depois. O desejo de vingança, presta atenção nisso. O desejo de vingança determinou o conflito entre Sansão e os filisteus, entre a tribo de Judá e os filisteus. Afinal, era isso que Deus queria. Tudo está saindo exatamente como Deus traçou. Os personagens estão atuando e não têm ciência que estão cumprindo o propósito de Deus. O que Deus queria, aconteceu. Agora, Sansão tem aversão aos filisteus e os filisteus têm ódio de Sansão. Acabou aquela pacificação, aquela harmonia. Bom, então duas coisas fazem com que a luz de Sansão fique a ponto de apagar-se. Primeiro, buscar vingança pessoal. A segunda, se mostrar autossuficiente. Versículos de 9 a 20. Se mostrar autossuficiente. Então, aqui é uma coisa lógica. Como Sansão atacou os filisteus foram à forra e atacaram, o normal seria, e atacaram Sansão. Não. E atacaram a Israel, mais especificamente a tribo de Judá, que ficava ali naquela região, vizinho à tribo de Dan, que era a tribo de Sansão. Vejam, versículo 9. Então os filisteus subiram, um enorme exército, meus irmãos aqui, e acamparam-se contra Judá. E estenderam-se por Leí. O exército é tão grande que se estendeu por aquela região. Isso aqui é uma declaração de guerra dos filisteus contra Judá. Eles estão bem armados e Israel sem arma nenhuma. Judá sem arma nenhuma. Agora eu quero que vocês percebam. Até o momento a coisa estava no nível individual. Mas ela sai do nível individual e vem para um nível nacional. Agora os filisteus estão atacando Israel. Meus irmãos, esse Deus é tremendo. Deus vai fazer com que Judá faça o que ela não fez no passado. Cumprir o seu chamado. Olha, assim como Sansão não estava cumprindo seu chamado, Israel não estava cumprindo também o seu chamado de ser luz entre as nações. Então, Judá negligenciou seu chamado já há muito tempo, a sua vocação. E Deus vai fazer agora com que Judá cumpra o seu chamado. Então não é sem razão que os filisteus estão indo atacar a tribo de Judá. Presta atenção, como Deus está direcionando o processo. Sansão fica tão pequenininho, meus irmãos, dentro dessa história, né? Ela ganha um vulto muito maior. Qual foi o chamado de Judá? A gente tem que ir para Juízes 1. Versículos 18 e 19. Diz assim, eu vou ler esse texto, acompanhe. Tomou ainda Judá a Gaza, Asquelon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Houve um período, né, em que Judá, quando estava no início da conquista da terra,
tomou essas cidades que pertenciam aos filisteus. Grandes cidades. Gaza, Asquelon e Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Olha agora aqui, olha agora. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Os moradores do vale, Judá não expulsou, porque eles tinham carro de ferro. Agora, meus irmãos, os israelitas, mais especificamente a tribo de Judá, pela proximidade com a região de Dan, colhe o fruto da obediência parcial e da falta de confiança em Deus. Aqui são as consequências, em outras palavras, da desobediência de Judá no passado e da falta de confiança de Judá em Deus. Você percebe agora que ambos, Sansão e a nação de Israel, deixaram de brilhar entre as nações pagãs. Sansão, meus irmãos, representa a sua nação. Sua nação foi separada de forma única por Deus, chamada e capacitada divinamente. Entretanto, essa nação, nesse momento, não somente tem um bom relacionamento com o inimigo, mas também quer viver entre eles, assim como Sansão queria até se casar com a Filisteia. Mas Deus está no controle da história e está criando tensão entre Israel e os filisteus. Sem saber do seu papel, os personagens aqui, cada um com as suas atitudes pecaminosas, estão criando a situação que Deus quer. Vejam, versículo 10. Os filisteus estão lá, bem próximo já de Judá. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? Olha, veja, meus irmãos, essa é uma pergunta muito ingênua e sem discernimento espiritual. Eles não percebem que a agressão dos filisteus foi promovida por Deus. É terrível quando a gente perde o discernimento espiritual do agir de Deus. Deus quer quebrar a subserviência da nação de Judá aos filisteus e está provocando essa situação. Responderam os filisteus: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Olha, queridos, essa é a ética dos filisteus. Fazer aos outros o que eles fizeram a eles. O que eles fizeram, nós vamos fazer a ele. Vamos fazer a ele. Nós viemos aqui para amarrar Sansão e para se vingar. Meus irmãos, esse é o padrão do homem ímpio. Fazer o que é certo aos seus próprios olhos, sem importar o que a palavra de Deus diz. Se sente ferido, se sente machucado, pago com a mesma moeda. Os filisteus vão de encontro a Judá e pedem a eles, não é pedir, faça um favor, não, aqui é sob ameaça. Eles pedem Sansão preso em cordas para eles se vingarem. A resposta de Judá, meus irmãos, é decepcionante. Ao invés de juntar tropas para defender o seu compatriota, ainda que não fosse da tribo de Judá, mas era um israelita, que era da tribo de Dan, e cumprir, ainda que tardiamente, a sua vocação de expulsar os moradores do vale, que ele não fez lá no passado, e por isso agora está sendo atacado por eles. Deus está dando a oportunidade à nação de Judá, representando aqui a nação de Israel,
de cumprir o seu chamado. Desde o início, lá em Deuteronômio, no capítulo 9, os versículos 4 e 6, Deus ordenou, quando o povo entrasse na terra, deveria expulsá-los sem dó nem piedade. Mas Judá deixou os moradores lá do vale das montanhas. Olha aí, eles estão mordendo nos seus calcanhares, Judá. Devia Judá chamar Sansão agora para liderá-los na batalha com os filisteus. Eles já tinham exemplo de como Deus estava atuando através de Sansão. E era por isso que Deus atuava, para que Judá percebesse. Mas como é que eles agem, meus irmãos? Agem de modo completamente contrário. Eles vão fazer um acordo com os filisteus. Em lugar de fazer um acordo com Sansão, para libertá-los da opressão e cumprir a sua vocação, tanto Sansão como eles, né? É isso que Deus está querendo. Eles fazem um acordo com os filisteus. Os habitantes de Judá preferem entregar o seu compatriota aos inimigos e viver debaixo da dominação do opressor, ao invés de cumprir o seu mandato de ocupar a terra e expulsar os inimigos. Terrível isso, né? Talvez eles pensassem, olha, se a gente entregar Sansão, não vamos nos sentir obrigados a cumprir o nosso chamado. Pronto, tá tudo pacífico. Vamos aceitar essa dominação e pronto. Como subordinados obedientes dos filisteus, os habitantes de Judá, olha, presta atenção aqui na cena, enviam um grupo de 3.000 pessoas para pegar Sansão no seu esconderijo. Não são os filisteus que vão buscar Sansão, não. É o povo de Judá. E não é uma comitiva, são 3.000 pessoas da tribo de Judá que vão buscar Sansão no seu esconderijo, para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Versículo 11. Então, 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã. Essa cena é cômica, meus irmãos. Ao invés de enviar uma tropa contra os inimigos, envia a tropa contra o seu compatriota e libertador. Judá está disposto a evitar o confronto com os filisteus a qualquer custo. Eles estão, isso aqui é que é terrível, meus irmãos, eles estão satisfeitos em deixar os filisteus reinar sobre eles. Vejam, versículo 11, parte B. E disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Sabia não, Sansão? Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Olha como eles aceitam pacificamente esse domínio. Os habitantes de Judá não estão simplesmente dispostos a trocar o reinado de Deus pelo reinado dos filisteus, mas estão dispostos a sacrificar o libertador escolhido por Deus para preservar essa condição subserviente aos filisteus. Agora eu quero que vocês percebam, Sansão está, como diz o ditado, numa sinuca de bico. Se tornou espinho na carne, tanto para os filisteus, como para os israelitas. Pronto. Agora não é apenas os filisteus, agora são os israelitas. Versículo 11, parte C. Eu vou ler para fazer o link. E disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele aqui é Sansão, lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Olha, Sansão adota a ética dos filisteus para a sua vida. Ele está agindo como um ímpio, fazendo o que é reto aos seus próprios olhos. Ele está reproduzindo aqui, meus irmãos, as palavras dos filisteus. Quando o povo de Judá perguntou: por que vocês querem Sansão?
Não, porque queremos fazer a ele o que ele fez a nós. Aí o povo de Judá pergunta, por que você fez isso, Sansão? Não, eu fiz porque ele fez a mim. O povo de Judá está preparado para oferecer seu compatriota, porque ele representa uma ameaça para a segurança e tranquilidade nacional. Versículo 12. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Eles nem escondem que vieram para amarrá-lo e entregá-lo nas mãos dos filisteus. O povo de Judá, isso aqui é que é terrível de compreender, meus irmãos. O povo de Judá e os filisteus se uniram contra o libertador escolhido por Deus. O povo de Judá diz que queria entregá-lo aos filisteus, mas Sansão não acredita neles. Vejam, versículo 12, parte B. Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos não me acometereis, não me matareis. Irmãos, prestem atenção nisso. Morrer nas mãos do próprio povo seria extremamente vergonhoso. É melhor ser torturado e morto pelo inimigo, porque é uma morte honrosa, em batalha, em guerra. Mas pelo seu próprio povo, vai morrer como um traidor. Então, quando o povo de Judá clareia a sua intenção, Sansão se submete, permitindo que o amarrem e entreguem aos filisteus. Porque se o povo de Judá atacasse Sansão, ele teria que se defender e, ao fazê-lo, teria que derramar sangue israelita. Ele não tinha nenhum escrúpulo em derramar sangue dos filisteus, mas ele não queria de forma nenhuma derramar sangue dos seus compatriotas, sangue israelita. Então ele se entrega. Versículo 13. Eles lhe disseram, não, mas somente te amarraremos. Fique tranquilo, só vamos te amarrar. E te entregaremos nas suas mãos, nas mãos dos filisteus. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. Eles é que vão te matar. Nós não queremos manchar nossas mãos com seu sangue. E amarraram-no com 2 cordas novas, cordas existentes. Eles reconheciam a força de Sansão e já foram com essas cordas novas. E o fizeram subir da rocha. Melhor dizendo, descer. Né? Meus irmãos, vocês percebem que Sansão é um tipo de Cristo, que foi traído pelos judeus e entregue por eles nas mãos dos romanos. Embora Cristo pudesse ter usado a sua grande força como Sansão, não o fez, mas permitiu-se ser preso e amarrado, ser entregue nas mãos dos seus inimigos. Maravilhoso ver como tudo aponta para Cristo, né? A história de cada libertador desse aponta para o verdadeiro libertador. Não? Então, meus irmãos, agora vem 2 perguntas. Qual é a reação dos filisteus quando veem Sansão preso? O que essa reação provoca em Sansão? Pegou as 2 perguntas? Nós vamos ter a resposta aqui no versículo 14. Vejam, versículo 14. Chegando ele a Leí, onde os filisteus estavam acampados, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Imaginem a cena, meus irmãos, um grande exército. Os filisteus correm em direção a Sansão, como um exército pronto para atacar, jubilando. Porém, olha a ação de Deus. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele aqui é Sansão, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Você percebe que a libertação de Sansão aqui é obra única e exclusiva de Deus. Versículo 15. Olha o que tem lá preparado para Sansão. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão.
Isso implica, meus irmãos, que a queixada do jumento ainda não estava ressecada, ainda não estava dura, sendo mais resistente e mais difícil de quebrar. Certo? Ainda estava fresca. E em tudo isso a gente não sabe como Deus vai providenciando esses meios. E tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Meus irmãos, quem é que está presenciando essa cena? O povo de Judá. Isso serve de exemplo para Judá. Mostra o que Deus pode fazer por eles, se obedecerem sua vocação de expulsar os filisteus da terra de Canaã. E Deus deu a oportunidade de ele pegar todas essas armas. Eles não tinham armas, mas as armas estão ali no chão, as armas dos filisteus. O que eles esperam agora para pegar essas armas e lutar a guerra do Senhor? Estão tão acomodados à dominação dos filisteus que nem se despertam, meus irmãos. Por outro lado, a gente vai ver que Sansão venceu, mas não quer que esse evento passe em branco. Aí vem a pergunta: o que é que Sansão faz para imortalizar esse momento? Um homem sozinho matar 1000 com a queixada de um jumento. Ele compõe e ele mesmo canta um hino para comemorar seu feito. Versículo 16. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Agora percebam, meus irmãos, quem foi que veio sobre Sansão? O Espírito de Deus. Quem capacitou Sansão para essa luta? O Espírito de Deus. Mas você não vê nenhuma palavra aqui nesse poema de Sansão sobre Deus. Sansão tomou todo o crédito da vitória para si. Você está vendo a autossuficiência aqui de Sansão? A força do Senhor veio sobre Sansão, mas ele foi orgulhoso, ele foi soberbo, ele foi autossuficiente e se gloriou em sua própria força. Muitas vezes acontece conosco, meus irmãos, de fazermos uma coisa boa e nos gloriarmos. Tudo que venhamos a fazer, só conseguimos fazer pela graça, pela força e pelo poder do Senhor. Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Mas nos esquecemos de dar a glória a Deus. Aqui não há nenhum reconhecimento, nenhuma gratidão, porque Deus realizou esta obra através dele. Pelo contrário, meus irmãos, ele se diverte empilhando cadáveres. Um montão, um montão, um montão, mais um, mais um, mais um. E também desprezando os votos de nazireados, carregando esses mortos, né? Amontoando cada um deles. Além disso, meus irmãos, Sansão renomeia o local num ato de autoglorificação. Vejam o versículo 17. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, que ainda estava segurando, é o troféu, ele ainda estava segurando aquilo ali, né? Chamou-se aquele lugar de Ramate-Leí. Aparentemente, isso se refere ao monte de cadáver dos filisteus que ele fez. Sansão não quer ser esquecido por sua façanha. Agora, meus irmãos, o que nos surpreende nesse instante é o que vem no versículo 18. Olhe para cá. O narrador sai do cenário nacional e passa para um cenário de crise pessoal, fazendo com que Sansão encare a sua pequenez de vida. Ele que se achava o máximo. Ele vai ter que encarar a sua pequenez de vida. Versículo 18. Então, após a batalha, após ele desprender muita energia, sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse:
por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede? Olha, Sansão murmura, meus irmãos, a semelhança dos filhos de Israel no deserto. E cairei nas mãos destes incircuncisos. Então ele teme que outros filisteus o procurem para vingar a morte de seus conterrâneos. E ele está fragilizado. Ele está com sede. Mas a gente consegue ver que finalmente, pela primeira vez, Sansão ora. Sansão fala com Deus. Sansão clama ao Senhor. Mas aí vem a pergunta: como devemos encarar a oração de Sansão? Podemos considerá-la uma oração piedosa? Uma oração de uma pessoa completamente dependente de Deus? Converteu-se Sansão aqui? Não, meus irmãos, não. Notem duas particularidades nessa oração. Primeira, o que é que motiva o clamor de Sansão a Deus? Simplesmente a sua sede. Estou com sede, estou morrendo, quero água. E ele está apelando por sua libertação pessoal. Seu apelo é individualista. Vou morrer eu nas mãos desses incircuncisos? Se o Senhor não me der força, se o Senhor não me der vigor, vem qualquer um desses aí e vai me atacar e eu não tenho força e eu vou morrer. Olha, longe de demonstrar qualquer interesse pelo destino do seu povo, ou o trabalho que ainda devia ser realizado, muito menos preocupação com a glória de Deus aqui, né? Sua intenção com essa oração é puramente pessoal. Olha, se há gratidão da parte de Sansão, é porque Deus evitou a sua morte, evitou a sua captura pelos filisteus. Para Sansão era uma grande vergonha cair nas mãos desse povo incircunciso. Meus irmãos, não sabe ele que vai terminar a vida nas mãos desses incircuncisos? Não sabe ele, não sabe ele. Isso levanta uma pergunta: onde estava essa sensibilidade de Sansão para não contaminar-se? Senhor, não me deixe cair nas mãos desses incircuncisos. Onde estava a sensibilidade de Sansão para não contaminação, quando seus pais protestaram contra o seu desejo de se casar com uma mulher dos incircuncisos? Percebam, meus irmãos, está claro aqui, a motivação da oração de Sansão é totalmente egoísta. Agora, ainda assim, diante dessa constatação, diante dessa realidade, ficamos abismados pelo fato de Deus atender a oração de Sansão. E não só isso, da maneira milagrosa que Deus atende a oração de Sansão. Versículo 19. Então o Senhor, olha, aqui é o Deus bondoso, paciente, misericordioso, Deus todo-poderoso, fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Deus age com Sansão da mesma forma que agiu com os filhos de Israel no deserto. Provê para ele águas frescas, revigorantes, e diz o texto: tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamasse aquele lugar de Acoré, até ao dia de hoje. Olha, irmão, isso aqui é tremendo. Deus abre uma fenda na rocha de onde sai água, para reviver o espírito de Sansão. Sem perda de tempo, Sansão dá um nome para este local: em Acoré. O significado desse termo é a fonte daquele que clama.
a fonte daquele que clama. Percebam que a ênfase está sobre o poder dele manipular e mover a mão de Deus, ao invés da graciosa ação de Deus em seu favor. Isso mostra quanto ele era autossuficiente. Quão diferente, meus irmãos, foi a ação de Agar, quando o anjo de Deus a encontrou no deserto, quando ela estava fugindo de sua senhora Sara. É uma mulher egípcia, mas ela honra a Deus por sua bondade, dando o nome do lugar de Deus que me vê. E o nome do poço, onde Deus ajudou, ela nomeia de Poço do Ser Vivente que me vê. Está lá em Gênesis, no capítulo 16, versículo 13. Era assim que Sansão devia proceder, meus irmãos, dar toda a glória a Deus. Mas ele acha que o mérito foi daquele que fez a oração poderosa. É como alguém que faz o jejum e acha que por conta do jejum ele conseguiu manipular Deus e adquirir aquilo que ele desejava. É terrível, né? Terrível. Terrível. Agora vejam como termina o capítulo 15. Ele termina de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Essa cena a gente ainda vai ver lá adiante. Versículo 15, ou versículo 20 diz assim: Sansão julgou, liderou, né, a Israel nos dias dos filisteus. É certo, meus irmãos, que quando os filisteus ainda dominavam, e o texto diz que ele fez isso durante 20 anos. Mas todo esse período o povo ainda permaneceu debaixo do domínio dos filisteus, mas de forma mais amena depois das ações de Sansão. A verdadeira libertação vem com Davi, lá adiante, né? Agora vem uma pergunta: como uma pessoa egoísta pode liderar o povo de Deus durante 20 anos? Fica claro, meus irmãos, que aqui está se cumprindo o que Deus disse lá em Juízes 14, versículo 4. No episódio em que seu pai tentou dissuadi-lo, que sua mãe também, por certo, tentou dissuadi-lo a não casar com a mulher filisteia. E o texto diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então é isso, meus irmãos. Mesmo Sansão tendo falhas gritantes na sua personalidade, Deus continua operando através dele. É isso que o versículo 20 quer mostrar. Nesses 20 anos, Deus operou através de Sansão, causando essa oposição até o último dia da vida de Sansão. Embora seus motivos tenham sido pessoais para essa guerra, né? Não era a guerra do Senhor que ele guerreava, não era a luta do Senhor que ele lutava, era a defesa da sua própria honra, era ver estabelecido o seu próprio reino, os seus planos, os seus projetos. Embora fosse assim, os propósitos de Deus se cumpriram, independente de Sansão querer ou não querer, está alinhado com os propósitos de Deus. Queridos, vejam as palavras finais, escutem com atenção. As ferramentas disponíveis para Deus podem ser imperfeitas e rudimentares, mas Deus as usa em favor de cumprir seus sábios, santos e justos propósitos. Ainda que isso implique que Deus cobre justiça pelos atos pecaminosos desses instrumentos, dessas pessoas. Eles vão ser penalizados, mas os propósitos de Deus serão cumpridos. A boa nova para nós é que o Senhor nos usa como nós somos, mas também nos usa a despeito de quem somos. A graça divina, meus irmãos, é real e triunfante. Tal qual Sansão e Judá
precisamos aprender essa lição e cumprir com fidelidade a nossa vocação. Que Deus nos ajude. E quando eu digo vocação, é vocação naquilo que Deus nos chamou a fazer. A cada um, Deus pôs num determinado local para cumprir a sua vocação, o seu ministério. Em prol da expansão do reino de Deus. Em prol de ver estabelecidos os propósitos de Deus aqui na terra. Agora não vamos fazer como Sansão. Deixar os planos de Deus, os propósitos de Deus, esquecer a nossa vocação, fazer como Judá, que também esqueceu a sua vocação, porque se esquecermos, Deus vai nos encurralar com as circunstâncias, vai colocar filisteus nos oprimindo, para nos lembrarmos do nosso chamado e cumprirmos o propósito de Deus. Se não cumprirmos por bem, aspas, vamos cumprir por mal. Vamos cumprir por mal. Mas sempre para a glória de Deus e para o nosso bem. Quando eu digo por mal, é com dores, com aperto, com sofrimento. Mas o propósito de Deus há de ser estabelecido na nossa vida. Ninguém foge aos propósitos de Deus. Ninguém foge. Ninguém foge. Então, meus irmãos, o que eu acho maravilhoso é que a Bíblia traz a história de Sansão e você vê as pessoas mostrando a história de Sansão, apenas esse lado sexual de Sansão, apenas essas fraquezas, e não aponta para o grande propósito de Deus, e como Deus é fiel à sua aliança, e como Deus está restaurando o seu povo, e como Deus está movendo o seu povo através dessas circunstâncias, para que eles cumpram a sua vocação. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor, nós não somos diferentes de Sansão. Há um Sansão latejando dentro de nós. Quantas vezes, ó Senhor, ignoramos os teus propósitos, teus planos, para ver estabelecidas simplesmente os nossos desejos, a tua vontade, a nossa vontade, em detrimento da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Perdoa-nos, ó Senhor, e nos ajuda, nos dê força, que sempre que nos lembrarmos da história de Sansão, nos lembremos que Tu és um Deus sábio, perfeito, que tem um plano soberano para a nossa vida, e cabe a nós cumprirmos cabalmente aquilo que Tu desejas. A obediência parcial, Senhor, não Te agrada. Nós vimos as consequências aqui que Judá sofreu por conta da sua obediência pessoal. Aqueles que eles deixaram ali nos vales, nos montes, são esses agora que estão oprimindo a nação, que estão oprimindo o povo. Ó Senhor, livra-nos dessas terríveis consequências. Dá-nos força, graça, coragem, disposição de fazer aquilo que já sabemos que devemos fazer, aquilo pelo qual fomos chamados. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.